voltamos com o programa Papo Aberto pela TV Canção Nova. O meu convidado de hoje é cirurgião vascular, escritor e cantor, Dr. Fábio Augusto. Estávamos aqui num bate-papo delicioso. Esperávamos você, que não tinha participado conosco do primeiro momento, para fazer parte da nossa mesa aqui e bater um papo bem legal sobre a interação médico-paciente. Falarmos também aqui um pouquinho sobre cirurgia vascular nesse segundo momento. A gente tinha terminado o nosso primeiro bloco apontando aqui a importância da família na recuperação do paciente, porque às vezes a gente reporta para o médico e para o paciente toda a responsabilidade da recuperação, mas a família tem um papel muito importante. Então você imagina, por exemplo, a situação de uma pessoa que viveu um infarto, não é? E que não pode ficar nervosa, convivendo num ambiente extremamente explosivo, né? Extremamente inflamável, uma família que de repente não sabe dialogar, não tem muito tato na lida com o outro. Olha como o comportamento familiar pode interferir na vida e na recuperação de um paciente. Eu queria saber como é que você vê isso, como é que a família pode ajudar na recuperação de uma pessoa que está sendo tratada. Exatamente, a família é fundamental para o tratamento. Sem a família fica muito difícil. Assim, o que eu percebo é que muitas vezes, né, como eu lido com pacientes, às vezes acima de 60 anos, os pacientes sempre vêm com acompanhante, ou vêm com a esposa, o marido, ou vêm com a sogra, vêm com a avó, vêm com o irmão. E isso é fundamental para a gente poder passar para eles toda a orientação que vai ser feita dali em diante. Muitas das doenças vasculares, elas dependem de uma prevenção e depois também dependem de uma sequência, de uma rotina, né? Então é uma rotina alimentar, uma rotina à base de exercícios, né? Vamos dizer assim, de diminuir a ingesta de bebidas alcoólicas, ou pelo menos, se possível, parar, né, com as bebidas alcoólicas, parar de fumar, né, principalmente, porque a maioria dos meus pacientes fumam. E para lidar com isso, aí você tem que lidar com a ansiedade do paciente e com a ansiedade da família, né? A cobrança vem de ambas as partes. Então, muitas vezes, é interessante, né, Márcio, porque chega, por exemplo, senta o paciente, aí eu pergunto, quem é o paciente? É ele que é o paciente, doutor, mas é eu que vou falar. E aí a pessoa, né, a esposa ou quem está junto começa a falar, e o paciente, tadinho, fica ali quietinho, não fala nada. Aí eu falo assim, não, peraí, deixa ele falar um pouquinho. Não, deixa eu acabar de falar tudo, depois ele fala, doutor. Quer dizer, o paciente já chega numa situação em que ele é refém, né, da própria família. Então, o que a gente tem que fazer? Qual é o papel do médico nessa situação? É tentar explicar para a família, né, de que não adianta fazer pressão em cima do problema. Eles têm que, na verdade, agir confortando e auxiliando para que ele possa entender que o problema depende também do esforço dele, né, da maneira de ele enxergar a doença. Então, é muito interessante isso, e isso é muito frequente, tá? A família querer tomar partido das coisas e depois ainda na hora que ele fala alguma coisa que ele está fazendo errado, a família, tá vendo? Falei para você, tá vendo? Então, essa maneira, né, a gente tem que usar de muita psicologia. Tem que ter muito tato, exatamente, né? É para tentar diminuir essa ansiedade, né, geral que está acontecendo e depois aos poucos ir explicando para a família que sem o apoio deles, a doença provavelmente não vai conseguir ser controlada. E o amor realmente cura, doutor? Com certeza absoluta, não tem nem dúvida, não preciso nem pensar muito, não. O amor, ele faz parte do tratamento, né? Ele é a parte fundamental do tratamento. Não adianta você dar um comprimido e achar que aquele comprimido vai resolver se não tiver, né, se a pessoa não tiver esse amor enraizado dentro dela e também da própria família que está ao redor. Se a família não estiver apoiando em tudo aquilo que a gente orientar, isso acaba não tendo o êxito que você esperaria, né? E assim, esse amor que eu falo, eu vou ser mais profundo até, Márcio. O amor é um amor em Deus também, né? Mas assim, é o amor próprio, que é fundamental, porque se a gente não se ama, a gente vai continuar judiando o nosso corpo o resto da vida, né? E o amor com Deus, né? De imaginar que existe um ser que te ama imensamente, né? E que você não pode deixar, né, vamos dizer assim, deixar a sua vida ser destruída, né, por nada, né? Então, esse sentimento de você tem que se amar, se você não se amar, eu trabalho muito, né, você sabe, já soube, já investigando um pouquinho mais, né, sobre a minha vida, que eu trabalho muito com a Fazenda da Esperança, em que a gente fala disso, né, da recuperação dos dependentes químicos. Ele tem que se amar primeiro, ele tem que se perdoar primeiro.
Então, eu acho assim que muitas vezes as pessoas estão se culpando pelas doenças que elas têm, né? Às vezes ela fala, eu tenho isso porque eu fiz coisas erradas. Não, ela tem que primeiro entender que ela tem que se amar, ela tem que se perdoar. A partir do momento em que ela se perdoa e ela está realmente dando valor para a sua vida, ela consegue se recuperar. Senão, ela vai continuar indo cada vez mais piorando a situação da sua vida e da vida dos familiares que estão em volta, que muitos o amam de verdade, né? Esse amor está enraizado ali em volta e muitas vezes eles não conseguem te ajudar. Você cria uma barreira em que você não consegue que eles penetrem na sua vida. É amado, mas não se permite experimentar esse amor, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre varizes, então, porque também é um assunto importante, não é? Então, é bom a gente começar pelo princípio das coisas e descobrir o que causa as varizes, né? As causas são as mesmas no homem e na mulher? Então, as varizes, elas podem, né, ser causadas, que nem o pessoal tem muita dúvida em relação à hereditariedade, né, elas podem ser provocadas de caráter familiar, né, ou seja, a pessoa tem na família, vai acontecer também às vezes com o filho e com a filha. Mas é mais frequente nas mulheres da raça branca. Então, o que a gente vê muito no consultório, quem nos procura mais, são mulheres de raça branca. Mas eu acredito que também está relacionado também com a parte estética, né? Ou seja, as mulheres são mais preocupadas com os vasinhos nas pernas, querem tratar, aquilo está ficando feio e tudo mais. Não é só a sensação de dor, de cansaço, de incômodo, né? De forma a preocupação com trombose, essas coisas. Mas as mulheres procuram mais pela estética. Os homens geralmente procuram quando tem dor, quando tem sintoma, porque aí ele já está preocupado, poxa, está doendo, vai acabar dando trombose, né? Tem alguns acham que vai perder a perna, e varizes não tem nada a ver com perder a perna, né? Mas assim, tem esse medo porque fala trombose, né? E confunde com trombose arterial. Então, na verdade, é mais comum nas mulheres. Então, a procura é maior pelas mulheres por causa da parte estética, mas os homens, eles acabam nos procurando pelo medo de trombose e também pelas dores. E com o tempo? Todo mundo vai ter varizes ou tem gente que mesmo na velhice não tem? Eu falo que é difícil a gente não achar uma pessoa que não tenha varizes, né? Se a gente procurar bem, colocar um foco, uma lupa ali, a gente acaba achando alguma coisa. Né? A incidência é grande porque, na verdade, nós aprendemos a viver em pé, né? Então, quer dizer, essa postura, nossa própria força da gravidade, né? Impõe aos poucos em que os vasinhos podem sofrer uma dilatação, uma pressão do sangue, né? A maior, e esses vasos podem se dilatando e contaminando outros vasos ao redor. Então, o próprio de a gente ficar muito em pé, de trabalhar muito ou sentado, né, mas principalmente em pé, pode facilitar o aparecimento de varizes. A grande vítima são as pernas, né? Exatamente, mais as pernas, mas eu mas trato... tem outros lugares também? Pode ter em vários lugares, né? Por exemplo? Pode ter no tórax, né, que é aqui no abdômen, pode ter também nos braços, né? É mais comum nas pernas. Por exemplo, as varizes, as hemorroidas, são varizes, né, perianais. Tem varizes no esôfago, que são provocadas por aqueles pacientes... São internas, que são provocadas por aqueles pacientes que acabam ingerindo muita bebida alcoólica e acabam evoluindo com doenças hepáticas, né, e acabam provocando essas varizes secundariamente. Agora, o que faz com que algumas pessoas tenham, outras não? Você tinha dito, por exemplo, as mulheres de cor branca, não é? A consistência das paredes, das veias, é diferente? Não, é mais relacionado com a região, né? Pelas áreas, né? Mas as paredes, na verdade, elas têm as mesmas camadas, né? E têm a mesma característica. Que isso aí é uma avaliação epidemiológica, né, uma avaliação geral, que eles percebem que nas mulheres brancas isso aparece mais. Eu também falo que é difícil também porque, por exemplo, nas mulheres negras, a gente não consegue às vezes enxergar o vasinho. A pigmentação acaba escondendo. Então não quer dizer que elas não tenham, porque eu também atendo mulheres negras. Mas essa relação da fragilidade dos vasos está mais relacionado com a postura e com a hereditariedade. Né? As mulheres têm mais varizes do que os homens? As mulheres têm mais varizes que os homens. E qual que é o motivo? Maior. Então, a incidência geralmente é de 4 para 1, né? 4 mulheres para 1 homem. E então, está relacionado mais com a parte hormonal, geralmente, né? As mulheres, principalmente as varizes, elas acontecem no período em que ela está naquela fase fértil, né? Então, por exemplo, as alterações hormonais que acontecem até durante a gravidez podem propiciar o aparecimento de varizes durante a gravidez. Né? Então, nós temos às vezes as pacientes nos procuram quando ficam grávidas e falam, aí, doutor, eu já tenho uns vasinhos, isso vai piorar? A tendência é piorar. Por quê? Porque a alteração hormonal durante a gestação é muito grande. Né? Salto alto influencia?
Já teve, eu falo que é que nem aquela do café e do chocolate, né? Ah, É. café faz mal, chocolate faz mal, depois o café faz bem. O que eu posso dizer para você é o seguinte, atualmente os trabalhos têm dito, né? Tem alguns trabalhos que falam realmente que o uso de saltos muito altos podem provocar varizes. Por Aham. que isso? Pela falta do mecanismo que a gente faz quando a gente caminha, aquele mecanismo de dorsiflexão do pé, porque o nosso pé ele funciona como uma esponja, né? Na Aham. hora que a gente pisa no chão, aquilo é comprimido e levado o sangue para cima, né, até chegar no coração. Então, o que acontece? Quando usa o salto alto, elas andam meio, não sei se você percebeu, mas andam como se fossem uns robozinhos, né? Elas não É. movimentam, não fazem muito esse movimento. Então, isso provoca uma estase, né? O sangue acaba tendo uma dificuldade maior de retorno pela própria força da gravidade, e isso, se a pessoa já tem uma tendência a ter vazio, aí ela vai ter mais vazio ainda. Você disse aqui de duas posições nas quais a gente praticamente passa o dia inteiro, né? Que é sentado ou em pé, não é? E por mais que a gente se esforce, a gente não se vê muito diferente no decorrer do dia, né? Porque deitar é na hora mesmo de dormir, não é? Algumas pessoas, mas penso eu, não são a grande maioria, ainda deitam um pouquinho ali depois do almoço, não é? O que a gente pode fazer para melhorar essa situação, para evitar varizes, ou pelo menos cooperar para reduzir o número que a gente viria a ter se só continuasse sentado e em pé? Então, em relação às medicações, já estou adiantando para você que as medicações não tiram varizes, tá? Se vê alguma propaganda na televisão que fala assim, olha, você toma esse remédio que vai sumir todas as suas varizes, Mentira. não é verdade, é mentira. Por quê? Porque as varizes, na verdade, é uma alteração anatômica, então fica difícil você tomar um remédio e aquilo voltar a ser o que era antes. Uhum, Então, as medicações, algumas medicações, melhoram a sensação de dor, né, de uhum. desconforto, né, de inchaço nas pernas, isso ela melhora, pode melhorar. Nem sempre para todos, mas a maioria acaba melhorando. Agora, em relação ao tratamento que se pode fazer para ou postergar o aparecimento de varizes, né? Ou vamos pensar assim, evitar que elas apareçam rapidamente ou aumentem muito, aí no caso é o exercício, atividade física, uma Atividade atividade física. física regular, que eu oriento geralmente aos meus pacientes, eu oriento a natação, que é o melhor Uhum. exercício nesse caso, depois a bicicleta, contanto que não seja aquela com esforço muito grande, e a caminhada, né? Que são as três Uhum. atividades físicas muito boas, porque fortalecem a musculatura e Se, acabam melhorando o retorno venoso. se com a bicicleta o esforço for grande, pode dar varizes também. Pode dar varizes. Se for aqueles tipo espinha, aqueles que ficam, que o pessoal Uhum. fica correndo que nem um doido na academia, né? Tem que tomar cuidado com aquilo. Se o esforço for muito grande, para quem tem tendência a ter varizes, pode provocar. E a outra coisa fundamental, além dos exercícios, é o uso da meia elástica. A meia elástica medicinal, aquela que é indicada pelo médico vascular ou pelo médico que sabe o que tá receitando, né? Por Certo. quê? Porque existem vários tipos de meia no mercado, mas as meias medicinais, elas próprias para varizes, elas têm um sistema de compressão que começa do pé e vai subindo, vai diminuindo esse sistema de compressão até chegar em cima. Nós temos a 3/4, que vai até o joelho, tem a 7/8, que vai até a raiz da coxa, e tem a meia calça. Uhum. Então, isso tem que ser bem indicado, de acordo com um Doppler, que é um ultrassom que a gente faz das pernas, a gente avalia todo, faz um mapeamento venoso e a gente sabe direitinho que tipo de meia é melhor para aquele paciente especificamente usar. Certo. E resolve em grande parte essa questão da meia? Então, resolve no sentido assim, você retarda o aparecimento de varizes maiores, né, o aparecimento de novas veias, né, Uhum. e te dá um alívio para você trabalhar. Não significa que ela vai impedir de aparecer varizes. Certo. Então, por exemplo, o que a gente orienta muito usar meia elástica? Para pessoas que ficam muito tempo sentada ou muito tempo em pé, como os professores, né, de forma geral, para aqueles, que nem você fica muito tempo sentado, você tem que Pois usar é. meia, né? Mas assim, três É bom. quartos 3/4, né? No teu caso, se ou você não meia tiver varizes, se calça? não tiver varizes, pode ser 3/4, pode ser 3/4. Mas assim, por exemplo, voos, né? O pessoal tem muita preocupação com viagens, né? Viagens muito prolongadas, não importa só que seja viagens aéreas, podem ser viagens no ônibus também. Eu já atendi muitos pacientes que fizeram trombose viajando de ônibus, aquelas viagens longas que saem lá do Uhum. Nordeste, vêm até aqui, Aham. podem provocar. Então, usar a Essa meia meia, ajuda. exatamente, usar a meia, caminhar um pouquinho, ou dentro do ônibus ou dentro do O que avião é que acontece fundamental. nesse processo da trombose? Porque tem casos que são graves, a pessoa pode chegar até a morrer, não é? Exatamente. É, a pessoa entra lá no avião, bonitinha, tá tudo bem, de repente dorme e simplesmente não acorda mais, não é? O que que acontece dentro desse processo para poder causar algo assim? É claro que eu dei aqui um exemplo extremado, né? Uhum. Mas o que que acontece com o nosso corpo nesse caso? Esse daria uma outra entrevista grande, mas o que acontece? A formação do coágulo está relacionado, né, nesses casos especificamente, mais à estase, né, o tempo que você fica parado sem movimentar. Aham. Então é importante que a circulação sempre esteja em movimento e para isso ela precisa do auxílio da gente também, né, na movimentação dos pés, na movimentação da massagem na panturrilha. Isso a gente faz
constantemente, só da gente estar aqui, às vezes a gente está mexendo e tal. Uhum. Mas às vezes quando você está no avião, você fica lá quietinho, não quer levantar para incomodar ninguém do lado, não toma líquido, então você já está em altas, né, tá numa altitude muito propícia para você desenvolver uma trombose associada com uma desidratação, né? Se a pessoa já tem história de varizes, isso já acaba complicando mais ainda. E aí o que acontece? Forma-se coágulos nas veias da perna, geralmente nas veias da perna da panturrilha, e na hora que a pessoa acaba movimentando ali mesmo, faz algum tipo de movimento, esse trombo se desprende e vai para o pulmão. A comunicação mais direta é passar ali pelo coração e pulmão e fazer o que a gente chama de embolia pulmonar. Então as pessoas acabam falecendo muitas vezes de complicações de embolia pulmonar. Então por isso que qual é o cuidado? A embolia faz com que o pulmão pare? Depende do tamanho do coágulo, ele pode parar uma parte do pulmão, infarto, né? Faz um infarto pulmonar de uma parte ou de todo o pulmão. Então, o que tem que se fazer quando você vai viajar? Se você já teve história de trombose, tem que fazer uma prevenção com um anticoagulante, né? Com uma dose pequena, mas é fundamental. Se você não teve história de trombose, se você tem varizes, é interessante usar meia. Ah, mas e se eu não tenho varizes, também posso usar? Pode, está bem indicado, pode usar meia. Mas não esquecer que você tem que andar um pouquinho dentro do avião, tem que movimentar os pés, tem que massagear a batata da perna durante o voo, né? A panturrilha, fala batata da perna. Isso num voo, e tomar mais líquido, de quantas horas, mais ou menos? Ah, não, qualquer voo acima de 2, 3 horas, você já tem que se preocupar em fazer isso. É uma voo de uma hora só, geralmente é bem rápido, né? Mas para quem já teve história de trombose, sempre tem que se cuidar. Esse é um problema que eu tenho, não da trombose, mas com o voo, porque eu entro no avião e eu durmo, né? Então, às vezes, eu acordo 4, 5 horas depois, então eu tenho que ter uma atenção. Por isso que eu também estou tão Mas na hora que a aeromoça interessado. acender a luz e te incomodar, você toma água, tá? Não esquece Tá, não. mas o problema é que não me incomoda, acredita? Uma coisa dessa é uma barbaridade, mas é verdade. Mas eu me hidrato bem, o problema é mesmo a movimentação, né? Mas tem diferenças entre as varizes de primeiro e segundo grau? Tem sim. Quais são essas Então, as varizes de primeiro grau são essas que eu estava comentando com você, né? Mais provocadas de caráter familiar, hereditário, estão relacionadas também com a posição que a gente fica, né? Já varizes secundárias, elas são, por isso que elas chamam secundárias, né? Secundárias é alguma coisa. Então, por exemplo, se a pessoa teve uma trombose, formou coágulos de sangue nas veias profundas da perna, como sequela, ela pode começar a apresentar varizes porque o sistema venoso o sangue tem que correr por algum lugar. Então, houve uma interrupção. Exatamente. Se ele não consegue passar por uma parte, ele vai tentar achar uma outra alternativa. Então, as varizes secundárias podem ser provocadas depois de uma trombose. Né? Também está... E é perigoso, né? Porque aquilo pode se desprender, né? Exatamente. Outra coisa, pode estar... com o tempo, essas varizes podem piorar rapidamente. Não, mas eu digo aquele duto que foi Depois com o tempo ele é recanalizado ou parcialmente recanalizado, mas aí o trombo ele fica aderido na parede. Dificilmente uma trombose crônica provoca embolia pulmonar depois de tratada. Então, não é esse o cuidado. Agora, também tem outras varizes que são secundárias a doenças genéticas, né? A gente tem uma doença que chama síndrome de Klippel-Trenaunay, um nome bem diferente, que ela provoca microfístulas arteriovenosas, comunicações entre as artérias e as veias e provocam essas varizes. Obesidade interfere nesse processo de tratamento das varizes? Com certeza também. A obesidade, eu sempre falo para o paciente... Interfere em tudo, né? A obesidade é complicado, né? Porque realmente ela interfere em tudo, né? Além de hoje em dia a gente tem que tomar um cuidado imenso, né, na obesidade, de avisar os pacientes em relação aos pacientes que têm incidência de desenvolver o diabetes, né? Diabetes tipo 2. Mas, em relação às varizes, ela provoca, assim, ela pode piorar as varizes. Por quê? Primeiro porque a própria falta de exercício. A pessoa está muito obesa porque ela não está fazendo exercício, provavelmente, né? Segundo que a própria drenagem ela é prejudicada, né? A obesidade acaba, com o aumento das estruturas abdominais, acabam comprimindo as veias ilíacas e a veia cava, que são a principal via de drenagem das pernas, e com isso acabam piorando as veias também, as varizes também. Muita gente pergunta assim, por que eu vou operar as minhas varizes se eu já tenho uma tendência e elas vão voltar? É importante que a pessoa faça a operação das varizes? Aí, na verdade, tem que ser explicado com muita cautela, né? Porque a gente tem, assim, um cuidado muito grande em relação até às indicações cirúrgicas. Hoje em dia, um cuidado que a gente tem que ter é não retirar a safena, né? Em últimos casos, a gente retirar a safena. Antigamente, em todas as cirurgias de varizes, eu peguei essa fase, né? Que eu não sou tão novinho assim, então eu peguei essa fase em que não tinha o Doppler, alguns outros aparelhos para ver essa alteração. Então, todo mundo tirava as safenas. E as safenas são usadas muitas vezes para fazer pontes no coração, né? Então, as safenas são importantes. Então, a gente tem que ter muito critério na indicação da retirada das veias nas pernas. Exatamente para não provocar uma recidiva precoce, né? E também
explicar para o paciente que necessariamente você retirando as veias, você vai resolver totalmente o problema dele, porque às vezes o médico não comenta isso e aí o paciente fala que está curado, né? E as varizes não tem cura, tem controle, é o que a gente fala, essas orientações de fazer aplicação, né, que é aquelas escleroterapias, de fazer cirurgia com laser ou sem laser, tudo isso tem que ser muito bem conversado com o paciente para ele não achar que você fez um milagre ali e nunca mais ela vai ter varizes. Então, tem que cuidar, né? Exatamente. Agora, tem umas que são mais aparentes, tem outras que são mais internas, né? Como é que a pessoa ela pode descobrir se ela tem varizes que não estão aparecendo? Tem sintomas que demonstram isso? Então, os sintomas, a gente tem que tomar sempre o cuidado de descartar também a possibilidade da pessoa ter um problema neurológico, né? Principalmente a neuropatia relacionada pelas dores, os problemas de coluna, né? Muitas vezes, compressões na coluna, algumas alterações se iniciam com dores nas pernas. Então, primeiro de tudo, a gente tem que descartar essa possibilidade. Se for realmente só as dores de varizes, né, você tem que tratar. Você pode tratar clinicamente ou cirurgicamente, né? Clinicamente, eu já comentei sobre os remédios que podem ser feitos, o uso de meia elástica, e cirurgicamente tem essas opções, né, as alternativas, né, que seriam a escleroterapia ou a cirurgia convencional. O cuidado que a gente tem que ter antes de fazer qualquer tipo de tratamento é o que a gente chama de Doppler, ultrassom. Chama ecodoppler colorido, né, venoso, que a gente usa para mapear toda a perna. A gente faz, esse exame tem que ser feito de pé, né, de preferência de pé, quando o paciente consegue ficar em pé, né? Então, e a gente testa todo o sistema valvular e o sistema de fluxo e refluxo, ou seja, para ver realmente, né, mede as veias que estão dilatadas, para ver realmente qual é o problema principal, se é nas veias profundas, se são nas superficiais, porque baseado nisso é que a gente tem a melhor indicação cirúrgica e a melhor indicação para o tratamento. Você tinha dito uma coisa que aí eu fiquei com uma dúvida, não é, se é assim ou se a gente pode fazer de uma forma diferente, que é, por exemplo, uma das indicações para que se evite as varizes ou se desacelere o processo delas é a atividade física, não é, Exatamente. com aquelas delimitações que você já apontou. Se uma pessoa, ela, por exemplo, trabalha o dia inteiro sentada ou em pé, o fato dela ter uma atividade física regular já resolve, em parte, o problema de ela ficar o dia inteiro sentada ou em pé, ou ela teria que ter outros tipos de atividade no decorrer do dia, complementando esse exercício do final do dia? Eu sempre oriento assim, pelo menos, se possível, fazer atividade todo dia, pelo menos 1 hora por dia. Se você puder, porque eu sei que é difícil, mas se você puder, entre o intervalo do trabalho, né, um tempinho, você colocar as pernas um pouquinho mais alto que o corpo, mexendo, né, movimentando os pés, fazendo a dorsiflexão dos pés, massageando a panturrilha, seria bom também, porque aí você acelera um pouquinho esse refluxo, né? Esse retorno venoso, e com isso você consegue melhorar também o inchaço nas pernas, ou então a sensação de desconforto. Então, só que é difícil, né? Por exemplo, você Tem que mesmo, dar um né, jeito, Márcio? né? Vamos ter que nos virar. A gente vai ter que dar um jeito. Arranjar um sofazinho para você deixar com as pernas para cima, mas pensar. Eu acho que o principal é você fazer uma atividade física e se você fica muito tempo sentado ou em pé, usar a meia elástica. A meia elástica no começo, o pessoal não gosta. Por quê? Porque é quente, né? Ela aperta, ela não é muito bonita. Agora tem umas meias até que mais agradáveis assim visualmente, mas não são muito bonitas, são aquelas meias grossas, né? Porque elas têm uma função de medicamento, é como se você estivesse tomando um remédio, né? Elas Não é servem para isso. estética. Exatamente. Então, se você fizer esses cuidados, a chance disso desenvolver de uma forma muito intensa é bem menor. Ótimo. Olha, gente, assunto tem para a gente continuar aqui mais um bom tempo, não é? Mas eu não vou encerrar sem fazer aqui a indicação para você do livro, que eu agradeço, o Dr. Fábio Augusto, que já tinha me enviado, inclusive, recebi, viu? Muito obrigado, com alguma antecedência. Da dor nasce o amor. Histórias emocionantes de fé, coragem e esperança. E como essas histórias são importantes em momentos chaves na vida de muitos pacientes. Não é? A gente falou aqui de que o amor ele cura, mas as histórias são um jeito também de curar com amor. Não é? Então, o coração, muitas vezes, ele é curado com uma boa história. Por que o avô conta história para os seus netos? Por que um pai conta histórias para o seu filho? E por que da vida da gente, grande parte das coisas que nós lembramos são das histórias que nos foram contadas? Pelo benefício que elas trazem para a gente, pelo bem que fizeram ao coração. Então, o Dr. Fábio Augusto selecionou aqui 13 histórias maravilhosas que podem fazer toda a diferença na sua vida e na vida das pessoas que você ama.
E como você já percebeu, eu não tenho a menor dúvida que junto com essas histórias ele vai colocando ali todos esses ensinamentos que nós recebemos aqui também nesse momento de bate-papo, que foram tão gostosos e tão bem-vindos. Então, da dor nasce o amor, histórias emocionantes de fé, coragem e esperança, Dr. Fábio Augusto, editora Sextante. Numa próxima oportunidade ele vai cantar para a gente, porque ele também tem um CD, o nome do CD é Coração Fiel. Coração Fiel, não é? A gente até, se tivesse tido um pouquinho mais de tempo, nós íamos trazer para você que a oportunidade de ouvir a música tema do CD, mas é bom que tenha assunto para uma outra oportunidade, concorda? Então fica aí também para você, não é? A dica, o CD Coração Fiel, em especial a indicação desta canção. Doutor, muito obrigado. Obrigado, Márcio. Eu só queria me despedir também falando para o pessoal que quiser Por acessar favor. o meu Face. Essa semana em especial, nós conseguimos alcançar 800 mil seguidores no meu Face. Nossa, Esse que Face eu trabalho de uma forma um pouco diferente, porque eu coloco aquelas frases do Twitter também, Aham. mas eu também coloco algumas imagens, algumas pequenos filmes, né, que colocam algumas orientações sobre os mistérios da vida, que falam sobre os mistérios da vida, que falam como a gente pode superar alguns problemas, né? Alguns você já deve conhecer, e também coloco alguma coisa de medicina. Falo sempre, não só da vascular, mas de medicina geral. Eu coloco alguns itens ali durante esse Face. Esse Face tem, desde 2010 para cá, tem crescido maravilhosamente. Facebook.com/. Não, Dr. Fábio Augusto. Doutor Só Fábio Dr. Augusto, Fábio Augusto pronto, olha fez. aí, já está indicado para você, não é? Entre os faces lá que você segue, entre aqueles que você segue, já vai incluir um que vai ser muito bom para você. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Márcio. Muito Prazer obrigado imenso mesmo. recebê-lo aqui. Deus abençoe, viu? Espero que volte todos da mais vezes para comunidade. estar aqui conosco, para a gente Obrigado. conversar sobre outras histórias também emocionantes. Obrigado. Olha, estamos encerrando o programa, mas você, por favor, continue em sintonia conosco pelo facebook.com/Papo Aberto CN. Entra lá, deixa a sua opinião, diga aqui para nós o que você achou da entrevista de hoje, nosso bate-papo com o Dr. Fábio Augusto, porque a sua opinião é muito importante para nós. Um grande abraço e até a próxima semana.